Vamos para 2 Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Vou ler novamente. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Muito bem. Primeira coisa que eu quero falar aqui, não se antecipe sobre a questão do tema, tá? O tema vai ser tal por causa desse versículo, porque não tem a ver com aquilo que vai desenrolar no decorrer da mensagem. Não tem gente que fica pescando, eu já sei qual é o tema. Eu bem sei os filhos que eu tenho, né? Forma que forma, né? Vamos lá. Já tinha, né? Quem que já se precipitou aqui? Quem? Não mente na casa do pai, não, né? Sabia. O tema dessa mensagem hoje, eu quero trazer para vocês. O contrato de Deus com o homem. O tema desta mensagem é o contrato de Deus com o homem. Qual o tema dessa mensagem? Sim. Você pode até achar estranho isso, mas foi daí que o Espírito Santo começou a falar comigo. É muito comum hoje em nossos dias a celebração de um contrato. Quem aqui já fez um contrato alguma vez? Fez? De locação? Fez algum tipo de contrato que seja de compra e venda? E assim por diante. Alguém já fez aqui alguma vez? Pois bem, nos nossos dias é muito comum. Mas eu comecei também a pensar sobre essa questão do contrato. Fui pesquisar um pouquinho o que é um contrato. Quando Deus ministrou o meu coração dizendo o contrato, esse é o tema, o contrato de Deus com o homem. Eu comecei a pesquisar sobre a questão do contrato. O que é o contrato? Contrato em direito civil, são acordos realizados entre duas ou mais partes na conformidade da ordem jurídica. Então, é um acordo realizado entre duas ou mais partes na conformidade da ordem jurídica. Então, o que tem nesse contrato? Nesse contrato, eles são considerados um instrumento através do qual os indivíduos eles expressam suas vontades. Qual é o desejo de ambas as partes? O que quer que coloque nesse contrato? É isso que envolve o contrato. Então, o contrato ele estabelece juridicamente a expressa vontade de todas as partes, de todos os celebrantes, todas as pessoas envolvidas neste acordo. Então tem que ter a vontade de um e a vontade do outro, de comum acordo. Como eu disse para vocês, é muito comum hoje contrato de trabalho, por exemplo, é comum. Tem o contrato de locação, que também é outro comum nos nossos dias. Contrato de financiamento imobiliário, acredito que muita gente aqui já celebrou um contrato de financiamento imobiliário. Tem também o contrato de compra e venda de produtos ou imóveis, também muitas vezes aquelas letrinhas tão pequeninas, né, que nós assinamos lá embaixo depois. E até existe o contrato de casamento, dentre outros também contratos. Agora, eu pude observar que além de num contrato ter ali as vontades expressas neste contrato,
Também existem contratos firmados, os quais podem ser firmados por tempo determinado. Existe o contrato que você firma por tempo determinado. Vai até, a duração desse contrato, ele vai até daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, daqui a 1 ano. Por exemplo, de locação. Nós vamos fazer para 30 meses. Vamos fazer para X tempo, tempo determinado. Existem também os contratos que são feitos, que são os contratos temporários. Existe também o contrato eventual, aquele que de vez em quando você firma. Existe também aquele contrato que é intermitente. Olha que impressionante, que interessante. Hoje está sendo muito usado esse tipo de contrato. O contrato intermitente são aqueles em que a pessoa trabalha somente quando a empresa precisa. E o que a pessoa recebe? Ela recebe de acordo com a prestação de serviço que a empresa necessita. Olha, eu preciso esse mês do seu serviço. Aí você vai, trabalha esse mês e recebe pelos dias trabalhados. Isso é chamado de contrato intermitente. Agora, dentre esses que eu falei aqui, algum se enquadra ao que você já fez com alguém? Tem aqui alguém que já fez um contrato de locação, de compra, ou por tempo determinado, contrato de trabalho? Tem alguém aqui? Levanta a sua mão. Beleza, olha, quanta gente. Acredito que 99% das pessoas, tirando assim, aqueles que muitas vezes ainda não possuem idade para isso, mas eu acredito que 99% das pessoas que estão aqui e têm idade para firmar um contrato, eles já o fizeram de alguma forma, para alguma causa, para alguma coisa, para alguma questão. E o que eu pude perceber, presta bem atenção nisso aqui, é que em alguns casos, quando se há um contrato, existe algo a ser cumprido, sim ou não? De ambas as partes, não é? Geralmente num contrato de locação está lá, ó, não, esse contrato tem duração de tanto tempo. E se por algum motivo você quebrar esse contrato, você vai ter o quê? Uma multa por quebra de contrato. É muito comum isso. Então por isso que se tem um contrato, para estabelecer isso. E alguém aqui que já celebrou o contrato, já chegou a se arrepender por assinar um contrato com uma empresa ou com uma pessoa? Alguém aqui já se arrependeu alguma vez? Ai meu Deus, eu assinei. E depois que assinou, não olhou nem aquelas letrinhas. Falou assim, não, mas está escrito no contrato. Mas onde? Eu não vi. Gente, e para a gente, Lenai, ficar olhando, né? Olhando aquelas letras minúsculas, intermináveis a ler. É difícil, né? A gente já fala assim logo, né? Quando vai comprar o carro. Onde eu tenho que assinar aí? Estou sem paciência. Quem já fez isso, diga amém aqui. Não é possível que só o Wagner que eu escutei aqui. Alguém já assinou porque não teve paciência de ver o contrato ou ler o contrato todo aqui? Amém, né? Melhorou aí, né? Mas tem bastante gente, me desculpa, porque é muito difícil alguém estar lendo aquelas letrinhas pequenas de contrato. É muito difícil. Alguém aqui já se deu mal por não ter lido a letrinha pequena do contrato? Já, né? Por certo. Então, veja bem, nem sempre é você que quebrou esse contrato. Nem sempre. Às vezes você estava até de boa fé, não de má fé, mas a pessoa do outro lado não foi fiel no contrato. E apesar da sua boa fé, o outro lado não foi. E acabou lhe trazendo prejuízo. Quem aqui já levou algum prejuízo por um contrato, uma quebra de contrato de alguém com você? Quem? Já, né?
Eu acredito que você já passou por isso. Alguém de ambas as partes contratadas não correspondeu ao acordo firmado naquele contrato. Ou é você, ou a empresa, ou a pessoa. Alguém ali deixou a desejar naquele acordo. Pois é. Você sabia que num contrato existe um acordo firmado entre as duas partes, em que tanto aquele que desse lado precisa ter ciência da sua obrigação, como também do outro lado a sua obrigação também? Então, assim, quando alguém não cumpre o acordo, acaba aqui ocorrendo um prejuízo para alguém. E é muito comum, gente, contrato hoje em dia, entre os homens. Contratos que são firmados não é só de hoje, não é de hoje isso não. Quer ver? Vai ter até uma revelação de contratos firmados. Você vai ver até na Bíblia um acordo firmado entre Jacó e o seu sogro Labão. Quem que não cumpriu o acordo, que teve má fé na história? O que ele fez com Jacó? Falou que ia dar uma filha e deu outra, não foi? E por causa disso ele teve que, para pegar a que ele queria, que trabalhar 7 anos a mais. Então você vai ver lá. Mas ali já era uma semeadura, aliás, era uma colheita de Jacó. Porque Jacó já tinha trapaceado lá atrás e agora ele estava colhendo do fruto que ele um dia plantou. Então olhe para quem está do seu lado e fale: toma cuidado com o que você planta. Porque para semear, você semeia, você escolhe o que semear e onde semear. Você escolhe o que plantar e onde plantar. Porém, a colheita você não escolhe. Ela é obrigatória. Não tem esse negócio de você chegar e dizer assim: não vou colher. Vai colher sim. A Bíblia diz: tudo que o homem plantar, vai o quê? Colher. Então pergunta para esse abençoado aí: você está preparado para as colheitas daquilo que você plantou um dia? Tudo que você está vivendo hoje é fruto de uma decisão, de uma plantação sua. Tudo que você está passando hoje na sua vida é fruto de algo que você semeou. Com quem você está casado hoje? Se você estiver separado hoje? Se você mantém-se solteiro hoje? Se você não tem um bom salário hoje? Se você não tem uma profissão hoje? Foram frutos de decisões de lá de trás, boas ou ruins. Quem está entendendo aqui? Você sabia que Deus, desde o início, Ele desejou fazer um acordo conosco? Desde o início, sim. Desde que o homem foi criado, Deus desejou fazer um contrato com o homem. O homem, que é a obra-prima de Deus, esse homem, foi Deus quem quis se relacionar com ele. Diz a Bíblia que quando Adão foi criado, todos os dias Deus ia visitá-lo na virada do dia. Até no dia da quebra do contrato. Até no dia da quebra do acordo. Naquele dia Deus estava lá. Adão estava? Não estava. Deus não deixou de procurar Adão mesmo depois dele ter caído. Deixou? Quem é que tinha saído do seu lugar? Quem é que saiu da sua posição? Adão. Foi ele quem correu. Foi ele quem se escondeu. Deus estava lá. Veja bem como que Deus agiu ali.
O homem sendo a obra-prima de Deus, Deus sempre então quis se relacionar com ele. Porém, esse homem criado, ele não foi capaz de cumprir o contrato. Ele não fez o que tinha sido determinado no acordo. E o que aconteceu? Aconteceu consequências. Fale assim: quando há quebra de acordo, quando não fazemos o que foi acordado e contratado, nós sofremos consequências. Com a quebra desse contrato feito de Deus com Abraão, com Adão, houve consequências. E essas consequências nós sofremos até hoje. Ou não sofremos? Sim, sofremos. Era para um homem morrer? Por isso que a morte nunca é bem-vinda para a gente, porque o ser humano não foi feito para morrer. Nós nunca vamos aceitar a morte. Falar de morte para nós é um espanto, é uma dor. Porque nós não estamos acostumados e familiarizados com isso, apesar de ser algo tão comum que acontece todos os dias. Há uma estatística, a última foi que a cada 10 segundos, ou melhor, a cada 5 segundos morre 10 pessoas no mundo. Então, ó, morreu 10 pessoas, 5 segundos. Mesmo assim, sendo algo tão comum que nós já enfrentamos, não é bem-vindo isso, mas são consequências. Está escrito: salário do pecado é o quê? Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então veja bem, houve consequências e nós sofremos até hoje por uma quebra de contrato de Adão. Porém, o nosso Deus querido, Ele é um Deus compassivo, Ele é um Deus misericordioso, Ele sempre está oferecendo um acordo para restaurar o concerto que foi firmado por Ele, esse contrato que foi celebrado. Deus então, o que Ele faz? Ele fez diversas alianças por conta própria. Não era da parte do homem, não. Porque desde a hora do pecado, o homem tinha tendência a se afastar. Olha o que Paulo fala: há uma guerra dentro de mim, o bem que eu quero fazer eu não, mas o mal que eu não quero fazer, acabo fazendo. Há uma guerra dentro de mim. É aquilo que nós estudamos na teologia, que se trata de natureza pecaminosa. E Paulo fala aos Gálatas que é uma luta entre carne e espírito. Para que carne e espírito guerreiam entre si? Para a posse da alma. Quem vai controlar a alma? Quem vai dominar a alma? E é nisso que nós acabamos caindo, porque quando nós procuramos mais as coisas terrenas, os desejos estarão sempre inclinados à carne. Por causa da nossa natureza pecaminosa, nós vamos ter tendência a praticar sempre o mal. Sempre aquilo que é proibido nós queremos tocar. Sempre aquilo que não pode nós queremos tomar. Por quê? Por causa da natureza pecaminosa. Então, como eu disse, apesar da quebra do contrato de Adão, do primeiro homem, eu pude observar, Deus ministrava o meu coração, que Ele sempre quis se aproximar do homem, firmando um contrato com ele novamente, renovando o contrato, renovando sua aliança, por conta própria, sem consultar o homem. Ele mesmo voluntariamente sentiu no coração e disse: eu vou agora estabelecer uma aliança, um contrato com o homem. Novamente, quer ver uma coisa?
É um versículo que o Marcão gosta muito. Deuteronômio 7:9. Ele gosta muito nas pregações dele, ele cita muito esse versículo. Coloca no telão para mim aí. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é quem? Ele é Deus. Vai. O Deus fiel. Que guarda o quê? A aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Amém. Então eu pude perceber que no decorrer da história existe Deus, o Deus Todo-Poderoso, que anda procurando manter esse contrato com o homem. Nós vemos então no decorrer da história o contrato de Deus com Noé. Contrato com quem? Com Noé. Sabe o que Deus fez? Deus fez uma aliança de que não voltaria a destruir o mundo com um dilúvio. E como colocou uma garantia desse concerto, desse acordo, e ele colocou um arco-íris nas nuvens. Este tipo de aliança assume a forma de uma promessa incondicional. Vamos ver isso na Bíblia. Está lá em Gênesis capítulo 9, versículo 8. Vamos ver Gênesis capítulo 9, verso 8 até o 17. Este tipo de aliança e de contrato que Deus fez com Noé, gente, é incondicional, não tem condições. Ele mesmo quis celebrar desta forma. E olha, vamos ver, verso 8. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: e eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves de gado, de gado e de todo o animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço o quê? Que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Olha o que Deus está dizendo. No verso 12, e disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o quê? O arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e você, e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Repita comigo: o contrato de Deus com Noé. É um contrato, querido, que foi feito, estabelecido por Deus de forma de uma promessa incondicional. Foi Deus que quis que fosse dessa forma, sem exigir nada. Ele mesmo falou: não vou destruir mais a terra com água. Eu estabeleço isso. E nós vimos também no decorrer da história o contrato de Deus com Abraão. Com quem? Sim, primeiro foi com a sua posteridade biológica, que nós vimos essa promessa em Gênesis 15. Olha o que Deus prometeu para a sua descendência no capítulo 15, verso 4 até o 6, vamos lá. Gênesis, capítulo 15, verso 4 até o 6. Me ajudem aí, mais rápido. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro,
mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Vamos ver aí Abraão dizendo, olha o que a Bíblia afirma a respeito de Abraão: e creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Então nós vemos aqui, queridos, que houve uma promessa de Deus neste contrato para a posteridade biológica de Abraão. Mas não para por aí não, também tem na questão que envolve a descendência, que chegava também a Cristo. Vamos ver, Gênesis 22, verso 15. Gênesis 22 e 15 até o 18. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência, Abraão, serão o quê? Benditas todas as nações da terra, porquanto você obedeceu a minha voz. Está aí. Então, Deus, ele estabeleceu esse contrato com Abraão. E eu pude ver ele também fazendo isso, firmando neste contrato algo com Abraão que envolvia também a questão da circuncisão. Olha só o que diz no Gênesis 17, verso 10. Gênesis capítulo 17, verso 10. E o verso 14 depois, eu vou pular para o 14 depois. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, Abraão. Que todo homem entre vós será o quê? Circuncidado. Fazia parte da aliança a circuncisão. Veja o 14. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo, porque quebrou o quê? A minha aliança. Você viu que fazia parte do acordo? Fazia parte do contrato de Deus a circuncisão, como prova da aliança de Deus com Abraão. E se você olhar também, você vai ver em Atos 7, lá no Novo Testamento, Atos 7, verso 8. Veja o que diz: e deu-lhe a aliança da circuncisão, e assim gerou a quem? A Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Isso sendo revelado no Novo Testamento. E se você for ver, Paulo também fala em Romanos 4:11 sobre a circuncisão. E olha só o que ele fala isso. Aí eu quero que você coloque na linguagem de hoje, por favor. Coloque a tradução na linguagem de hoje. Abraão foi circuncidado mais tarde. E a sua circuncisão foi o quê? Um sinal para provar que Deus aceitou Abraão, porque ele tinha o quê? Fé. E isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Ou seja, antes de aparecer a circuncisão, porque a circuncisão foi depois da aliança, do acordo, Abraão já tinha fé no Deus vivo. Olha que coisa impressionante. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem, aqueles que creem em Deus e são aceitos por Ele, mesmo que não sejam circuncidados. Olha que coisa. Tudo isso fazia parte do contrato de Deus com Abraão. Então, através de Abraão veio Cristo, e também através de Cristo
eu pude fazer parte de todas as promessas que foram feitas ao pai Abraão. Todos são benditos em Cristo. Quem está em Cristo aqui? Você é abençoado por estar em Cristo. Essa bênção que foi para Abraão passou para Cristo e de Cristo para nós. A circuncisão que Deus quer hoje é do coração. Olha para quem está do seu lado e fale: você está disposto a isso? A ter um sinal de um contrato com Deus, de um acordo com Deus, é circuncidar o coração. Muito importante isso. Vamos lá. Falei do contrato com Adão, falei do contrato com Noé, falei do contrato com Abraão. Eu quero falar do contrato de Deus com os filhos de Israel. Com quem? Sim, aonde foi esse contrato, bispo? Foi lá no Monte Sinai. Só que neste acordo que Deus fez no Monte Sinai, já não foi incondicional. Não, já foi algo condicional. Deus deu uma promessa sob condições. Presta bem atenção, hein, gente? Em Deuteronômio capítulo 27 vai falar sobre esse acordo. É o capítulo todo, depois você lê. Você vai ver capítulo 28 de Deuteronômio, capítulo todo. Você vai ver Deus colocando condições nesse acordo. Eu só vou ler aqui, viu, ô filho? Deuteronômio 28, para resumir. Mas depois você lê o 27 também, quando tiver tempo em casa. Depois você lê o 28 todo. Mas você vai ver Deuteronômio 28. Verso 1 é o que eu vou ler aqui. Pode ler. Pode colocar na tradução comum, a ACF mesmo, Corrigida Fiel. Será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus se exaltará sobre todas as nações da terra. É um acordo com condição ou não? Com condição. Quer ser exaltado? Quer receber? Quer comer o melhor da terra? Olha, tem que guardar e ouvir a minha voz. Quem está entendendo aqui? Olha o 2. E todas virão sobre ti e te alcançarão. Quando que vai alcançar as bênçãos? Eu preciso correr atrás de bênção? Para com esse negócio de ir atrás de campanha para ser abençoado. Você tem que fazer por onde? Nessas condições que Deus estabelece. Você tem que andar por princípio. Você tem que ouvir a voz do Senhor. Tem que guardar no teu coração, porque teu coração precisa estar circuncidado, convertido de verdade a Cristo, e não de conformidade com o mundo, porque senão você deixa de ser discípulo genuíno de Jesus. Eu coloquei uma frase no meu status e também nas redes sociais, dizendo: você ama a Deus de verdade? Agora vocês estão entendendo por que, né, que vinha esses negócios. Que eu estava ali pesquisando, o Espírito Santo falando comigo, e falando comigo: quantas pessoas estão dizendo que me amam? Quantos que diz que amam a Jesus, que carrega a cruzinha no pescoço, que tem ele na parede, que faz sinal da cruz quando passa por na frente de um hospital, de um cemitério, temendo: olha, a cruz de Cristo está sobre mim. Quantos? Mas que não estão com o coração circuncidado de verdade, não estão genuinamente convertidos. Por quê? Porque não estão dispostos a renunciar a sua vida por Cristo. E eu coloquei lá: quem não observar a minha palavra, disse Jesus, esse não é meu discípulo. Discípulo de verdade é aquele que renuncia. E santidade é isso. Você ama tanto o teu Deus que você não é capaz de entristecer o coração dele, ferindo a santidade dele com a sua conduta errada. Foi assim que aconteceu com José. Ele tinha todos os motivos para cair. Não tinha ninguém naquela casa. A sua ama, vamos dizer assim, a sua dona,
ela tinha dispensado todo mundo, só tinha ela e ele. Tinha todo motivo para cair, mas não caiu. E a expressão que a Bíblia fala é: pecarei eu contra o meu Senhor e contra o meu Deus. Isso é santidade, irmãos. Eu posso, o desejo vem, mas não vou fazer porque meu Deus vai ficar triste comigo. Antes de você pensar e não fazer porque vai entristecer o coração do teu pai e da tua mãe, filho, antes disso você está entristecendo ao Espírito Santo. Você está entristecendo a Deus. O negócio é mais sério do que você imagina. Você olha para a Bíblia Sagrada, quantas pessoas dizendo: amo, 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 amo. Quem ama o Senhor de verdade, ele é capaz de renunciar. O que você tem que abrir mão por causa do Senhor? O que você precisa renunciar? O que? A homossexualidade? Por amor ao seu Senhor? O que você precisa? A pornografia por causa do amor ao seu Senhor? Ela está sendo mais forte que a droga, o crack, a cocaína. No que você está preso que não conseguiu renunciar por causa do seu Senhor? E você está dizendo todos os dias e chorando as lágrimas de crocodilo e dizendo que ama Ele. Sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo assim: estou cansado das suas lágrimas. Eu estou cansado de você dizer que me ama, mas não é capaz de pagar o preço da obediência a mim e fazer o que me agrada. São as condições de Deus. Então vamos lá. O contrato de Deus com os filhos de Israel teve condições. Veja bem, se eles fossem obedientes e guardassem a lei, eles seriam abençoados. Mas se fossem desobedientes, eles seriam o quê? Amaldiçoados. Quer ver? Está aqui, não está? Ó. Volta lá. 1. Será que se você ouvir a voz do Senhor teu Deus e guardar mandamentos que eu estou te ordenando hoje, o Senhor, vou te exaltar sobre todas as nações da terra. 2. E todas as bênçãos, vem depois disso, ó, vem 2 pontos aqui, que é até o versículo 14, só bênção, tá? Aí eu vou pular para o 15, tá bom? Porque aí é só bênção. Aí fala: bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. É isso que muitas pessoas não observam. Porque não é o lugar em si, é o meu coração disposto a obedecer à voz do meu Deus. É aqui que Deus me quer, é aqui que eu estou, é aqui que a presença de Deus está me atraindo. Quem está entendendo aqui? Eu estou nessa cidade porque Deus me quer aqui. Porque no dia em que Ele não me quiser mais aqui, Ele mesmo me tira e eu estou aqui para obedecê-lo. Foi assim com Abraão. Quem está entendendo aqui? Então não é o lugar, porque se você sair debaixo da bênção, pronto, você prospera. Você tem que fazer as coisas por princípio. Porque se você quebra princípio, você está debaixo de maldição. Então essa condição era a condição de Deus para os filhos de Israel. E nós estamos aprendendo, né, líderes, na nossa teologia, escola teológica, sobre as questões no decorrer dos livros, profetas menores, profetas maiores. Meu Deus, que povo de Israel complicado esse povo, meu Deus. E Deus tolerando. Gente, o povo só aprendeu passando por 430, ou melhor, pelo exílio babilônico lá, que ele aprendeu. Nunca mais você vai ver o povo de Israel metido em idolatria. Por quê? Porque Deus expurgou isso no cativeiro babilônico. Olha que coisa impressionante. Tem gente dizendo assim: mas por que o cativeiro? Por que isso? Por que aquilo? Ai, meu Deus. Eu pergunto para vocês, naquela época todos eram infiéis? Não, irmãos. Tinha gente fiel ali. Quer ver uma coisa? Eu te provo na Bíblia. Dentre os levados cativos para a Babilônia, quem estava? Que orava, que consagrava a sua vida, que se apartava dos manjares. Quem? Daniel era um dos que foram exportados para a Babilônia, deportados para lá. Fala dos pais de Daniel, a Bíblia. Por certo foram mortos. Mas você vê Daniel se lamentando pela morte dos pais? Você vê ele se queixando e dizendo: ai, não quero mais morrer, eu não quero mais viver, eu quero morrer.
Fala. Não. Porque ele era um homem de oração, entendia as coisas. Chegou o tempo de alguém morrer, irmão, tem que morrer, vai morrer. Entendeu como é que é? Mas a gente está mais apegado a coisas da terra do que nas coisas celestiais. Por isso que eu pergunto para essa igreja agora: você quer morrer agora? Aliás, você quer ir para o céu? Todo mundo vai querer. Aí você pergunta: você quer morrer agora? O sangue de Jesus tem poder. Não. Até faz sinal da cruz. O que é isso aqui? Isola. Né? Isola. Tem crente que faz assim. Ou não faz até figuinha? Ah, fala. Mas é assim. Por quê? Porque não entende. Chegou a hora, chegou o momento de partir. Queridos, Paulo falava constantemente. Ele dizia: é melhor estar com o Senhor do que aqui. Mas se para mim é lucro para o céu me ter vivo, então aí eu já não sei mais o que seria bom. Então, se Deus me quer vivo, é com um propósito. Vai chegar um momento de eu partir e estar com Cristo é melhor. Ele mesmo fala. Você vai ver Paulo falando isso, porque era um homem espiritual, um homem que andava na presença de Deus. Daniel não reclamava da família, mas via ali orando. Tinha oportunidade de fazer, irmãos, fora da presença de Deus, longe dos pastores. Cadê os pastores de Daniel? Cadê os profetas para consolidar o coração de Daniel? Cadê? Cadê os líderes de Daniel? Ninguém. Estava ele sozinho. Você quer ver o verdadeiro discípulo? É quando o líder, quando o pastor não está perto dele. Aí ele revela quem ele é. Que Deus guarde aqueles que foram para a Europa, que estão em Portugal. Que Deus guarde aquele que foi para a Austrália, como Kaique. Que Deus guarde aqueles que ainda serão enviados desta igreja para os 4 cantos da terra. Porque serão consolidados e com o coração circuncidado ao Senhor. De verdade convertidos. Verdadeiramente convertidos e não convencidos a serem cristãos, mas convertidos a ponto de querer renunciar para agradar ao Senhor seu Deus. Que assim seja. Amém ou não? Certo. Isso tudo aqui, você vai ver Daniel orando, consagrando a sua vida, se separando, orando 3 vezes ao dia. Ananias, Azarias e Misael, os 3 companheiros deles, sem Daniel ali agora, hein? Que dá a entender que Daniel era aquele que estava sempre na frente ali deles, né? Olha que coisa impressionante. Quando Daniel saiu para alguma missão qualquer, aconteceu do rei fazer uma estátua e mandar todo mundo se prostrar para essa estátua. Não foi? Estava Daniel lá? Não estava. Daniel nem é citado, Alex Bispo. Nem citado é Daniel. Por quê? Porque por certo ele estava em alguma missão para o rei. Olha como que Deus permitiu. E foi nessa hora que não tinha nem aquele que pudesse protegê-los naquele momento. Mas eles estavam com a sua fé firmada no seu Deus. Nabucodonosor, irmãos, o rei, ele ficou tão indignado que ele falou assim: eu vou aquecer essa fornalha 7 vezes mais, mas eu quero esses homens prostrados diante de mim. Mas, querido, presta bem atenção, olha como é que são as coisas. Quantas vezes nos preocupamos com uma, 2, 3 pessoas que falaram mal da gente, e tem tudo uma multidão que gosta da gente, se a gente se preocupa por causa de 2, 3 que estão metendo pau na gente. Para com isso, irmãos. A queda do rei foi ele querer a adoração de todo mundo, irmãos. Até dos 3 que eram contra ele. Senão esses 3 têm que também me adorar a imagem. Tinha todo um reinado a seus pés. Ele se preocupou com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Se deu mal ali, foi a sua queda. Entendeu como é que é? Não fica se preocupando com quem não está nem aí com você. Tem pessoas que te amam de verdade, que estão do teu lado. Não caia no mesmo erro do rei, não. Aqueles 3 jovens falaram: você pode aquecer 7 vezes mais. O rei falou: eu te dou uma chance agora. Vai ou não vai? Não. Se o meu Deus quiser, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele continua. Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser me livrar,
ou nos livrar, nós continuaremos servindo a Ele do mesmo jeito. Viu? Quem sou eu para lutar contra a deidade de Deus? Quem sou eu para lutar contra a divindade de Deus? Deus sabe tudo, começo, meio e fim da história. Eu estou vendo aqui, ó, agora, eu não sei amanhã, eu não sei se terminando esse culto, mas Deus já sabe de antemão. Quem está entendendo aqui? Eles se submeteram e o quarto homem estava com ele na fornalha, dando livramento. É essa certeza que a gente precisa ter. E se está na Bíblia aqui, ó, é exemplo para a gente. Está aqui para a gente observar e ver que tipo de crente que eu sou. Que tipo de pessoa que eu estou sendo. Nós vamos para o contrato e a promessa de Deus agora. Na epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a promessa feita por Deus. Olha que coisa impressionante. Ele fala sobre o testamento anteriormente confirmado por Deus em Cristo. Ele fala, o apóstolo Paulo, ele menciona que essa promessa, ela não podia ser afetada pela lei. A lei foi dada 430 anos depois. E por isso Paulo falou, isso não pode afetar a promessa. Olha o que Paulo falou em Gálatas 3, 16 e 17. Vamos lá. Ora, as promessas foram feitas a quem? E a sua não diz, e às descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência que é 17 agora. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não a invalida, ou seja, a lei não invalida a aliança que foi feita por Deus com Abraão. Quem está entendendo aqui? Ela também não vai abolir a promessa que foi feita a Abraão. Então, peraí, veio a lei então acabou com a promessa, acabou com a aliança que foi feita? De jeito nenhum. Não invalidou, é isso que Paulo está dizendo. E ele se refere que veio Cristo. Então todos que estão em Cristo têm promessa e caminha na promessa que foi feita a Abraão. Por isso que em Cristo nós somos benditos, como Abraão foi bendito. Amém ou não? Vamos ver o 29, verso 29, do mesmo capítulo. E se sois de Cristo, sois então descendentes e herdeiros conforme eu sou bendito também através de Cristo. Amém ou não? Quem é de Cristo aqui? Então você faz parte da promessa. Amém, querido? Pode glorificar o Senhor. Aleluia. Esta é uma aliança incondicional que Deus declarou que iria fazer as casas de Judá. Vamos ver? Vamos ver a aliança incondicional. Olha o que ele disse em Jeremias 31, verso 31 até o 34. Corrigida de Almeida. Tem a RC aí? Revista e corrigida? Veja aí se tem. Isso. E eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. 32. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto, o que esses pais lá atrás, no passado fizeram? Eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. 33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel,
depois daqueles dias, diz o Senhor. Qual é? Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 34. E não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos, olha o que Deus diz, incondicional, olha o que Ele fala, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Deus quer ou não quer contrato com o homem? Quer. E esse contrato está sendo incondicional. Ele falou, eles quebraram a aliança, eles quebraram o acordo, se desviaram, mas eu vou trazer eles para o trilho, eu vou aproximá-los de mim. Eu, o Senhor, estou dizendo, eu vou fazer com que eles me conheçam, até os bebês, até os mais velhos, dos bebês até os mais velhos, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade. Sabe que isso está se referindo que o homem era incapaz e impotente de se salvar. Foi por isso que se cumpriu isso através de Jesus. Se um dia você tiver que ir para o inferno, não vai ser por causa dos seus pecados, foi porque você um dia rejeitou o perdão que Deus lhe ofereceu. Porque os seus pecados já foram pagos na cruz por Jesus. Não tem dívida nenhuma. O que é que eu preciso? Me voltar e dizer: eu aceito o seu perdão, Senhor. Eu preciso reagir à obra da cruz. Jesus fez tudo por mim, para me aproximar dele. Quem está entendendo aqui? Então, você pode ver. Olha que coisa impressionante que nós vamos fazer domingo aqui, a ceia. Na instituição da ceia, Jesus se referiu ao seu sangue. Como? Que tipo de sangue? Vamos colocar aí Mateus 26, 28. Vamos lá, filho, Mateus 26, 28. O que diz aí? Porque isto é o meu sangue. O sangue do quê? Do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Para quê? Se cumpriu ou não se cumpriu em Cristo aquilo que foi prometido ao profeta maior chamado Jeremias, através do profeta Jeremias. Estão entendendo aqui? Deus fala assim: eu vou perdoar, através de quem? Do sacrifício do Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue. E na instituição da ceia, nós tomamos o cálice, o suco da vide, que representa o sangue derramado. E isso representa que o sangue foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Quem está entendendo? 1 Coríntios 11, 25, Juninho. 1 Coríntios 11, 25. Vamos ver. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o quê? O cálice. E disse o quê? Esse cálice é o quê? Nova aliança, Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Quando tomamos a ceia, nos lembramos, tornamos memorável aquilo que foi feito na cruz, que foi o Cordeiro de Deus que deu a sua vida por mim. Hebreus 9:15. O escritor aos Hebreus, que até hoje não se sabe ao certo quem foi que escreveu esta epístola aos Hebreus, 9:15, está dizendo que Jesus, ele é o mediador da nova aliança. Vamos ver. E por isso é mediador de um novo testamento, uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna.
Quem tem promessa aqui? Mas tem mais uma coisa. Hebreus capítulo 12, 24. Hebreus 12, 24. E a Jesus, podem ler, mediador do quê? De uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Foi o sangue que uma vez foi derramado e hoje não precisa ser derramado mais, porque vale por toda a eternidade o precioso sangue de Jesus. É só se banhar nesse sangue. Então, nós deduzimos que, embora essa aliança com Israel ainda seja futura, nós podemos entender que é isso que está regendo todas as coisas, e é nisso que eu me apego à graça. Deus está agindo hoje enquanto estabelece os termos sobre os quais trata com o seu povo. Jesus foi o nosso mediador, por intermédio de quem as bênçãos são asseguradas. É através de Cristo que eu sou abençoado. Deus falou para Abraão e para sua descendência, mas se eu me entreguei a Jesus, se eu circuncidei o meu coração ao Senhor, eu também faço parte dessa promessa. Quem está aqui crendo nisso, diz amém. Então, nós podemos hoje ser agraciados por Deus, tendo a oportunidade de fazer parte desse contrato, esse acordo firmado por Deus com seu povo através de quem? De Jesus. Nós sabemos, irmãos, que nós constantemente estamos correndo o risco. Quem aqui já quebrou aliança alguma vez? Quem aqui que já quebrou princípio alguma vez? Que escorregou? Não precisa se revelar não, diga você mesmo para Deus. Se Deus, eu quebrei o contrato muitas vezes, eu quebrei a aliança com o Senhor muitas vezes. Sabe, irmãos, é uma luta constante entre carne e espírito, que exige renúncia da nossa parte. E quantas vezes dizemos que amamos a Jesus? Quantas vezes estamos fazendo promessa de fidelidade? Quantas vezes estamos dizendo, sou discípulo de verdade? Quantas vezes, irmãos, prometemos tantas coisas ao Senhor, mas não estamos dispostos a renunciar às coisas do mundo? Sabe que eu ouvi uma vez, um dos nossos pastores ouviu uma vez de uma discípula, disse assim: eu sei que esse trabalho é tão lindo, a igreja é maravilhosa, eu sei que a palavra de Deus é verdade, eu sei que Deus é bom, mas eu amo as coisas do mundo. Eu não sei viver sem o mundo. E deu tchau para o seu discipulador. Não vou mais à igreja. Eu não sei se você está entendendo aqui. Será que você que veio a este culto, que está dizendo constantemente que ama a Deus, que ama Jesus? Aliás, irmãos, até você ficando de boca fechada quando eu pergunto se você ama a Deus, você está pecando, viu? Porque a Bíblia diz o seguinte, que aquele que me confessar diante dos homens, o que ele vai fazer? Eu o confessarei também diante do meu Pai. Mas aquele que não me confessar diante dos homens, também eu não o confessarei diante de meu Pai. Então não pode ficar em cima do muro não, meu irmão. Ou você ama a Deus de verdade ou não ama. Você pode ter suas barreiras, você pode ter suas dificuldades, você pode ser sincero nessa noite e dizer: eu te amo, Senhor, como Pedro. E depois Jesus chegar para Pedro e perguntar: tu me ama mesmo? Pela segunda vez: eu te amo, Senhor. Aí Jesus pela terceira vez pergunta: tu me amas mais do que a estes outros? Mais do que esses peixes, Pedro? Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Sabe por que Jesus perguntou 3 vezes? Porque por 3 vezes ele negou a Jesus. Jesus agora faz uma pergunta 3 vezes para ele, a mesma. Entristeceu o coração de Pedro, porque ele era como nós, que dizemos que amamos o Senhor, mas não somos capazes de renunciar os nossos desejos, as nossas vontades. Mas eu já preguei isso aqui uma vez. Eu assistindo um filme,
que fala sobre os mártires. Eu assisti um de Pedro. Não está escrito isso na Bíblia, porque são livros que são escritos por Flávio Josefo, escritor judeu da época secular, que conta algumas coisas que aconteceram na época da história de perseguição da igreja. E sabe o que revelam? Que Pedro estava ali numa agonia, sendo caçado os cristãos, irmãos, como animais. E chegou o imperador e disse, pegou Pedro e disse, agora eu te mato, e eu vou te crucificar que nem o teu Jesus. Você quer renunciá-lo agora para ficar livre da cruz? Pedro chegou e disse assim, eu vou te fazer um pedido, imperador. O imperador disse, pode fazer o teu pedido que você quiser. O imperador, quem sabe, pensava assim, ele vai titubear, ele vai voltar atrás, ele vai negá-lo. Ele pensou bem, respirou bem fundo, e se lembrou das 3 vezes em que ele negou ao Senhor lá atrás, e disse que amava, que estava disposto a ir até a morte pelo seu Senhor. Lembra? Que é isso, Senhor? Pedro, tu vai me negar? Que é isso, Senhor? Eu estou preparado para ir contigo até a morte, se for preciso. Aí foi onde Jesus falou, tu vai me negar antes que o galo cante. 3 vezes tu vai me negar. Ele passou pelo processo, e agora seu mestre já não estava ali. Estava ele diante dos soldados romanos. Estava Pedro diante do imperador, o potente imperador que se considerava um Deus. E agora? E o Pedro? Fala logo, Pedro, o que é que você quer? Ele respirou fundo. Nos diz a história que ele olhou para o céu, respirou fundo e disse, dessa vez não, meu Senhor. Dessa vez não. Dessa vez eu não vou negá-lo. Olha, imperador, eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Me crucifique, pode me crucificar, mas o meu pedido é, me crucifique de cabeça para baixo. E assim morreu Pedro. Então, não importa quantas vezes você deslizou na sua vida, não importa quantas vezes você quebrou o contrato com Deus, mas Ele está te dando mais uma oportunidade, se achegando a nós nessa noite, dizendo, eu sei das suas falhas, mas eu tenho uma promessa na tua vida. Eu tenho algo para cumprir na tua vida. E se você se achegar a mim, eu vou fazer, eu vou realizar. Sabe, irmãos, quantas vezes nós não estamos dispostos a renunciar? E é por isso que nós muitas vezes sofremos para permanecer na igreja, porque precisa renunciar. E muitas vezes nós não estamos dispostos a abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos carnais. Apaga a luz, por favor, aqui do altar. É por isso que depois de um ano profético de portas abertas, apague todas as luzes. Ele nos chama para um ano profético que será revelado agora. Apaga tudo. Pode revelar. Em 2023 é o ano profético do conserto. Ezequiel 16:60. Contudo, eu me lembrarei do meu concerto contigo, que fiz nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo um concerto eterno. Acenda essa luz daqui, somente umas. Escuta.
Essa imagem do banner, ela nos revela algumas coisas. E quando eu pedi para o Everton preparar essa imagem, ele sentiu um peso muito grande. Porque Deus já tinha dado sinal para ele desse ano profético. E ele não sabia de nada, irmãos. O contexto de Ezequiel 16:60, ele nos revela uma Jerusalém infiel. Fala de um povo que tinha cometido tantas aberrações. Fala de um povo que tinha cometido coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Fala de um povo metido na idolatria, pastores. De um povo que estava abandonando a adoração verdadeira ao Deus verdadeiro. Esse contexto relata tudo que tinha sido feito por Jerusalém. Pode ler depois. Jerusalém havia se corrompido, discípulos. Jerusalém tinha se prostituído com outros deuses, feito alianças com povos idólatras. Era assim a condição de Jerusalém. Deus fala essa passagem com um povo desleal, infiel, desviado, não querendo compromisso com Ele. Ele diz: eu não me esqueci do concerto, eu não me esqueci da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade. Jerusalém, eu quero estabelecer e vou estabelecer contigo um concerto que não terá prazo de validade, vai ser um concerto eterno. Sabe, da mesma forma o Senhor está indignado. Como anda a igreja hoje? São pastores se apostatando da fé, pregadores que um dia zelaram por essa palavra, que estão desviados, dizendo que pode tudo. Estou indignado, sim, perdoe-me. Casos como Kleber Lucas, casos como outros e outros que eram aqueles que zelavam pelas Escrituras, que hoje pode fazer aliança com tudo. Uma graça, uma hipergraça fora dos propósitos. Uma pregação de doutrina da prosperidade fora do conceito bíblico. Pode fazer o que você quiser. Existem aqueles até que se desviam da igreja para fazer uma tatuagem e voltar com a tatuagem depois. Depois se reconcilia, eu já estou com a tatuagem mesmo. Eles são obrigados a me engolir. Não tem nenhum temor ao Senhor, irmão. Perdoe-me. Não queira calar esse profeta, não. Porque eu estou vivo para pregar aquilo que o Senhor me manda falar. Ainda que não lhe agrade, me perdoe. Mas eu quero te dizer que o teu Deus lhe ama mesmo estando assim. Se sentindo fraco, frio, vindo pouco ao culto, nem se interessando tanto pela célula, nem querendo mais honrar seus líderes, porque, meu irmão, no conceito de muitos hoje, me perdoe a franqueza, perderam amor até com a casa de Deus, nem dizimam mais, dizem que dízimo não é para o nosso tempo. Arrumaram alguém para discipular eles que não tem nem mais aquela experiência profunda com Deus. Não tem espaço mais para o Espírito Santo. Se você for ver, Paulo chegou a dizer que nos últimos dias muitos se apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha, queridos,
Em 1 João 2,15, está escrito, pode colocar no telão: não ameis o mundo. Depois volta para a imagem de novo aí, do ano profético. Não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba, a ganância da vida, não é do Pai, mas do mundo. 17. E o mundo passa, e os seus desejos também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O Senhor hoje vos chama, Ibefave. Ele te chama, volta a imagem lá, nos chama a atenção para um concerto e diz: eu não me esqueci do meu concerto, da minha aliança, e hoje vos dou a oportunidade de fazer um novo concerto comigo. E será um concerto, um contrato eterno e irrevogável. Fique em pé em nome de Jesus.